Você já parou para pensar como Deus criou o mundo? É uma das questões mais fascinantes e profundas que a humanidade pode explorar. A resposta não está apenas na ciência ou na filosofia, mas, acima de tudo, na Palavra de Deus. Hoje, vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da existência, a criação do mundo descrita na Bíblia. Prepare-se para descobrir a verdade revelada pelo Criador e abrir os olhos para a magnitude do seu poder. A história começa no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Logo no primeiro versículo, somos apresentados a declaração que muda tudo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, no verso 1. Esta simples frase não é apenas um começo, é um fundamento. Ela nos diz que Deus é eterno, pré-existente e o autor de tudo que existe. Não houve acaso, não houve explosão sem sentido, houve um plano, uma intenção divina. Nos dias seguintes, Deus cria todas as coisas por sua palavra, sim, apenas por falar. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, verso 3. Cada palavra liberada trouxe à existência algo extraordinário. A luz surgiu, separando as trevas. Ele estabeleceu o firmamento, as águas e a terra seca. Criou o sol, a lua e as estrelas para governar o dia e a noite. Ele fez com que a terra produzisse plantas, árvores de toda forma de vegetação. Cada detalhe foi perfeitamente ajustado, demonstrando sua sabedoria e poder infinito. Imagine isso. Deus criou o universo inteiro com precisão e propósito. Cada galáxia, cada estrela, cada partícula de poeira foi organizada por Ele. Você já parou para refletir sobre o que significa ter um Deus tão grandioso? Em Isaías 40, verso 26, lemos: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército. Ele as chama a todos pelos seus nomes, pela grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder. Nenhuma delas vem a faltar. Este Deus é imensamente poderoso, mas também pessoal. Nos dias seguintes da criação, Deus encheu o mundo de vida. Ele criou os peixes no mar, as aves nos céus e os animais terrestres. Cada espécie foi formada com diversidade e beleza. E então, no sexto dia, Deus fez algo incrível. Criou o ser humano. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, verso 26. Você entende o que isso significa? Você e eu somos portadores da imagem de Deus. Ele nos deu algo que nenhuma outra criatura possui: racionalidade, criatividade, capacidade de relacionamento e uma alma eterna. Ao final do sexto dia, Deus contemplou tudo que havia criado e declarou: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1, verso 31. O universo inteiro era um reflexo da bondade, perfeição e glória do Criador. Não havia caos, desordem ou dor. Tudo funcionava em harmonia perfeita. Agora, talvez você se pergunte: por que isso importa hoje? Afinal, vivemos em um mundo quebrado, cheio de sofrimento e confusão. A verdade é que essa história da criação não é apenas sobre o passado. É sobre quem Deus é e o que Ele deseja para nós. O Deus que criou o mundo é o mesmo Deus que sustenta todas as coisas e que tem um plano para redimir sua criação. Em Colossenses 1, versos 16 e 17, encontramos algo extraordinário, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra,
visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Cristo, o Filho de Deus, estava presente na criação. Ele é a palavra pela qual tudo foi feito. João capítulo 1, do verso 1 ao 3. E o mais impressionante, esse mesmo Deus que criou o universo deseja ter um relacionamento com você. Ele não é um Deus distante ou indiferente. Ele nos ama tanto que enviou seu Filho para nos resgatar. João 3, verso 16. Então, ao contemplar a criação, não deixe de reconhecer a glória do Criador. Cada montanha, cada oceano, cada estrela aponta para Ele. E mais do que isso, lembre-se que você é parte dessa criação especial. Você tem um propósito, um lugar no plano divino. A verdade é que Deus não apenas criou o mundo, Ele continua trabalhando ativamente para restaurá-lo e nos chamar de volta a Ele. Hoje, ao refletir sobre a verdade da criação, pergunte-se: você está vivendo de acordo com o plano do Criador? Você reconhece sua mão em sua vida e em tudo ao seu redor? A resposta a essas perguntas pode mudar completamente a forma como você vê o mundo e o seu lugar nele. Que esta mensagem abra seus olhos para a majestade de Deus e inspire você a buscá-lo mais profundamente. Afinal, a criação não é apenas uma história antiga, mas um convite para conhecer o Criador e caminhar com Ele. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdos intrigantes e inspiradores sobre a Bíblia e suas verdades atemporais.